que você abra a tua Bíblia lá no livro de Daniel. Daniel capítulo 3. Glória a Deus. A partir do 1, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Amém? Deixa a tua Bíblia, nós já vamos ler. Nabucodonosor, ele constrói uma estátua gigantesca, toda de ouro. E a estátua, por si só, já desperta curiosidade. Eu mesmo gostaria de ver. Alguém haja luz. Glória a Deus. Eu estava achando que eu precisava trocar o óculos. Mas não é não. Glória a Deus. Então Nabucodonosor, ele construiu uma estátua de ouro. E a estátua, pelo tamanho, pelo material, ela já desperta em qualquer pessoa, pelo menos em mim. Eu leio isso daqui e eu fico imaginando como seria essa estátua. E desperta no meu coração o interesse de poder ver, de poder contemplar uma obra como essa, de chegar diante de uma obra como essa, né, e olhar, primeiro pelo tamanho, segundo pelo material. Foi feita toda de ouro. E aí, amado, ele constrói essa estátua, e depois no verso 12, olha o que diz: e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os prefeitos, ou os tesoureiros, conselheiros, apregoava. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente, tu adoraria a estátua de ouro, e qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados agora dentro do forno de fogo ardente. O Deus
que vos poderá livrar das minhas mãos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas, os seus calções, os seus chapéus, as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram no meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas de monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Amém? Glória a Deus. Amados, nós vemos aqui o livramento, né, de 3 homens. Eu creio que você, em algum momento da sua caminhada, você já ouviu essa história. Em algum momento da tua vida, em algum momento você já leu, ou você já ouviu alguém falar, ou você já ouviu alguém pregar sobre essa história, sobre esses 3 homens que eram companheiros de Daniel. E esses 3 homens está contando aqui na palavra de Deus que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele construiu uma estátua muito grande, toda de ouro. E depois
ele decidiu que ia consagrar essa estátua. Consagrar a quem? Ao Deus Altíssimo? Não. Consagrar aos seus deuses. Ia declarar que ali era um Deus. Aquela estátua representava um Deus. A estátua era dele, que representava um Deus. E como ele era o rei e dominava sobre todos os povos daquela região, ele decretou que todos que chegassem próximo dessa estátua, ao ouvir o som que era tocado constantemente próximo a essa estátua, pelos sacerdotes, pelos músicos, todos que ouvissem esse som tinham que parar tudo o que estava fazendo imediatamente e se dobrar diante da estátua e adorar aquela estátua. E aqui era uma solenidade, aqui estava tendo uma celebração, estava tendo um evento onde essa estátua seria consagrada. E todos que foram convidados para estarem ali, tinha que fazer isso. A ideia de Nabucodonosor em fazer com que todos se dobrassem, aqueles convidados se dobrassem, era para mostrar para todos os outros povos que ele tinha o poder nas suas mãos e que os homens mais importantes do seu reino reconheciam a sua autoridade, reconheciam esse poder e que se dobravam diante da estátua que ele tinha construído. E isso é para que houvesse temor no coração de muita gente, que quando vissem que homens poderosos estavam se prostrando diante daquela estátua, eles também se prostrassem. E eles também tivessem a atitude de se prostrar e de adorar a essa estátua. E nessa consagração foi tocado a música, todos os instrumentos começaram a tocar, e olha que interessante, Nabucodonosor não permitia que alguém saísse para ir tomar água durante esse louvor. Nabucodonosor não permitia que alguém saísse para ir no banheiro. Nabucodonosor não permitia que ficasse conversando. A única coisa que se podia fazer era se prostrar diante daquela estátua e adorar a estátua como Deus, reconhecendo que ele era Deus, porque a estátua era uma estátua dele. E na hora que o som tocou, todos ali se prostraram, todos se dobraram. E o que eu quero mostrar, uma das primeiras coisas que eu quero mostrar para você aqui, querido, é que todos ali se prostraram. Havia muitas pessoas, havia cada governador, cada tesoureiro, cada convidado desses aqui, estava com a sua caravana. Era possível que houvesse ali milhares de pessoas reunidas no mesmo lugar para a consagração dessa estátua. E na hora que a música tocou, todos se prostraram, menos 3 pessoas, menos 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amados, deixa eu falar um negócio para você. Olha que coisa interessante. Eles não se prostraram, mas não precisou tocar uma segunda vez para que alguém chegasse no rei e dissesse: olha, tem um povo judeu ali, tem uns homens judeus ali, que eles estão fazendo pouco caso de ti. Eles não se dobraram. O que eu quero mostrar para você, querido, é que quando pode ter milhares de pessoas, quando alguém deixa de fazer o que é necessário ser feito naquele lugar, sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém notando o que está de errado. Sempre tem alguém vigiando. Nesse caso, eles não se prostraram porque eles eram servos do Deus Altíssimo. Mas eu quero falar para você que todas as vezes que nós temos que adorar a Deus, todas as vezes que nós nos achegamos da igreja para cultuar ao Senhor, se nós não aplicamos o nosso coração para fazer o que viemos fazer, tem alguém que está observando, tem alguém que está vendo. E entenda uma coisa, amado, não é
o bom exemplo de 99% que essa pessoa vai ver, mas vai ser o 1% daquele que decidiu que não ia cultuar da maneira correta. Pode falar misericórdia, você vai entender já já. Então esses homens chegaram entregando esses 3 para o rei manda chamar eles. Vem cá, vocês estão fazendo pouco caso de mim? Olha, na hora que a música tocar, na hora que os instrumentos tocar, vocês vão se dobrar. E eles imediatamente já, nós não precisamos te responder isso, ó rei. Porque o nosso Deus vai te livrar das tuas mãos, nós não vamos nos prostrar. Se nós perecermos, fique sabido hoje que nós não nos prostramos diante dos teus deuses, nem adoramos a estátua que levantaste. Nós estamos morrendo, mas estamos indo para junto do nosso Deus, do Deus a quem nós servimos. E aí, querida, a palavra de Deus está dizendo aqui que Nabucodonosor se enfureceu tanto, que ele mandou chamar os homens mais fortes, mais habilidosos, para pegar Sadraque, Mesaque e Abidnego e falar: amarra eles, prende eles. E manda aquecer essa fornalha, esse forno, 7 vezes mais. E joga eles lá dentro, que eu quero ver qual é o Deus que vai livrar eles da minha mão ou livrar eles dessa fornalha. Meu amado, Satanás, ele faz isso todos os dias contigo. Todos os dias ele faz isso conosco. Nós acordamos de manhã e a fornalha já está aquecida 7 vezes. A fornalha já está pronta. E ele está querendo só um motivo. Ele está querendo somente um argumento para poder mandar te amarrar, chamar os 7 piores demônios lá do inferno. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que quando um valente é tirado de uma casa, expulso de uma casa, ele vai andar por lugares, não achando aonde ficar, ele volta para o lugar da onde ele saiu. E se ele encontra essa casa limpa e adornada, ou seja, não foi ocupada, não foi tido nenhum tipo de atitude diferente, ele vem, entra e traz com ele o quê? 7 piores do que ele. 7 piores do que ele. Então Satanás manda aquecer todos os dias essa fornalha, 7 vezes mais. E os piores demônios estão esperando, querendo que a gente dê só um motivo, querendo que a gente só faça o que ele quer que a gente faça. Para que ele pegue, chame esses 7 piores e mande nos jogar na fornalha de fogo ardente. Todos os dias. O que nós temos que fazer, então, para a gente não cair nessas garras, amado? Nós precisamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, primeiro, nós precisamos ter a convicção de fé no Senhor que Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham. Porque a ameaça de Nabucodonosor pode não chegar em forma de ameaça, pode chegar em forma de benefício, pode chegar em forma de prazer, pode chegar oferecendo algo que você quer há muito tempo. Como que isso pode acontecer? Amado, hoje, foi ontem, conversava com a minha esposa de manhã, a gente falava sobre o ministério profético. E a gente vê como que
Isso está banalizado, amado. Porque qualquer coisinha está chamando, fulano é profeta. Ô profeta! Profeta! Ô profeta! Aí por que chama ele de profeta? Cara, parece mais uma cartomante. Por quê? Quando eu estava no mundão, tive uma vez tive uma experiência como essa. Vem cá, moreno, deixa eu ler tua mão. Olha, eu tenho uma loira e uma morena na tua vida. Nunca tem uma só. Nunca tem. Sabe, é um ou outro. É uma coisa. Aleluia. Mas acho que não era de você que ela está falando. Você está me atrapalhando. Então, amados, o cara é profeta, mas parece uma cartomante. Eu mudei para Cuiabá, querido, eu estava 3 dias sem comer. Eu estava indo a pé para o lugar onde eu estava terminando o curso de vigilante. Aí tinha um acampamento de cigano no lugar. Lá vem uma mulher com um guri ela toda suja assim, chegou, falou assim, olha, meu guia está me dizendo que você tem R$1 para me dar, seu guia é mentiroso, porque eu não tenho. Eu estou 3 dias sem comer. Você acha que se eu tivesse R$1, eu já teria comido alguma coisa? 50 centavos, uma coxinha. Meu guia me falou, teu guia é mentiroso. Não acredito nisso, não. Falou, se converte, aceita Jesus. Tu é crente, sai fora daqui. Não gosto de crente, não. Amado, no nome de Jesus Cristo, não existe profecia fora da Bíblia. Se você ouve mais Deus através do que te falam do que através do que está escrito, tem alguma coisa errada contigo. Se o que te falam não está na Bíblia e você acredita, tem alguma coisa errada, não é com a profecia, é contigo. Você acha que Sadraque, Mesaque e Abidnego ficaram firmes desse jeito? Ouvindo? Tinha os amigos dele lá. Você acha que não tinha amigo dele lá? Tinha, a Bíblia não fala. Mas vamos conjecturar um pouquinho em cima desse negócio. O amigo lá, já no chão lá, ajoelhado, abaixa aí, rapaz, abaixa aí. Vai, irmão, depois não. Você pode servir o teu Deus depois, faz isso. Não podemos, amado, no nome de Jesus, tomar qualquer palavra. Nós precisamos ter convicção da nossa fé no Senhor. A direção que Ele nos deu, a visão que Ele nos deu, é só uma. Ele não se arrepende no meio do caminho. Ele fala, vai por aqui, é assim. Quando Ele disse que essa igreja se chamaria geração eleita, meu amado, não adianta eu querer gostar de outro nome ao longo do caminho, porque eu não vou poder mudar. Não vai. O que Deus falou que ia fazer, não adianta eu olhar para as dificuldades. Deus tem falado, Deus tem te dado promessa, Deus tem te dado palavras. Deus tem falado que você vai ser abençoado, que Ele preparou um novo tempo, Ele nos deu prova de que Ele está no controle de todas as coisas nesses dias. Mas pastor, você não sabe. Pastor, falar de mim é fácil, difícil é ser eu sei disso. Eu sei disso. Mas pensa que falar de mim também é fácil e difícil é ser eu. Eu sei que falar da minha esposa é fácil, difícil é ser ela. Falar do Elismar é fácil, mas difícil é ser ele.
Cada um de nós temos a nossa guerra. E nós precisamos ter a nossa convicção daquilo que Deus nos falou. Daquilo que Deus nos falou, que nós não podemos fazer, o que é? Deixar as raposas, destruir a nossa vinha ainda em flor. Não podemos ser impacientes e querer as coisas quando a uva ainda está verde. E quando a gente estiver no lagar, a gente não pode fugir. Deixa eu perguntar um negócio para você aqui. Qual foi o pecado de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Amado, eu fico pensando, pesquisando na Bíblia, e eu fico horas e horas pensando em coisas da palavra de Deus. Eu fico pensando, por exemplo, Jó. Eu ficava pensando, Deus falou que ele era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, temente a Deus. Mas por que Deus deixou Satanás tocar nele? Eu falei, meu Senhor, mas a tua palavra diz aqui também, em 1 João, que aquele que está em Deus, o maligno não toca. Ele não pode tocar. Ele não pode tocar porque luz e trevas não se misturam, sim ou não? Não se mistura. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Se a luz se apaga, as trevas tomam conta. Não é assim? Mas Deus deu testemunho dele. Querido, tem 2 homens na Bíblia que Deus deu testemunho dele. Jó é um deles. Olha que honra. Olha que maravilha Deus pegar e falar assim, olha, observaste meu servo Jó? Ele é temente a Deus. Ele é um homem íntegro, reto, se desvia do mal. Olha que coisa fantástica, não é um homem, não é uma pessoa, não é o primo, não é o pai, não é o vizinho, não é um daqueles 3 amigos da onça que foi lá aconselhar ele. Não foi um pastor. O próprio Deus falou. Mas, pensando a respeito de Jó, sabe o que eu descobri? Que Jó fazia sacrifício pelos seus filhos, ele tirava a responsabilidade dos filhos. Ele até ajudava as obras sociais, ajudava a pessoa que necessitava, mas ele não oferecia sacrifício, por exemplo, pelos funcionários dele. Ele oferecia só pela família. Ou seja, de certa forma, Jó tinha o olho voltado só para o umbigo dele. Então, uma brecha que legalizava o tocar de Satanás na vida dele. Mas e Sadraque, Mesaque e Abidnego? Qual que era o pecado dele? Qual era o pecado de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Alguém vai falar, hoje eu tentei fazer uma pesquisa a respeito disso, agora no final da tarde. Alguém pegou e escreveu assim, o pecado deles foi desafiar Nabucodonosor. Não, isso não é pecado. Eu falei, Senhor, tem que ter um pecado para poder, tem que ter alguma coisa que legalize o jogar eles na fornalha. Se quem está em Deus o maligno não toca, tem que ter alguma coisa que legaliza. Porque senão Deus livra, meu amado. Daniel na cova dos leões, o leão tocou nele? Poderia ter tirado ele lá, vivo de lá, mas com pelo menos uma cicatriz. Para ele mostrar, né? Ó, escapei de um leão. Aqui, ó. Davi, quando ele foi falar com Saul, ele disse, onde é que o urso mandou as unhas dele? Não, ele só falou assim, o teu servo lutou com o leão e com o urso. E aí ele fala assim, e o Senhor me deu vitória sobre eles.
Entende? Ah, por que isso? Por que é assim? Porque não tem legalidade. Não tem legalidade. Mas e Sadraque, Mesaque e Abednego? Querido, sabe o que eu achei? Olha só, a Bíblia não fala que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles a pedido de Daniel, no capítulo 2, no último versículo, vai dizer que a pedido de Daniel, Nabucodonosor colocou ele responsável, os três responsáveis por negócios na província. Mas não fala que eles eram sátrapas, governadores, tesoureiros, oficiais, prefeitos. Não fala. Não fala. Então, amados, isso é uma conjectura minha, tá? Isso aqui eu não estou falando que está escrito, não. Eles estavam ali pelo motivo que eu te falei. A estátua grande de ouro, vou lá ver esse trem. Deixa eu te falar, todas as vezes que você decide estar num lugar onde Deus não quer que você esteja, tem uma fornalha para você pronta. Pastor, mas passou uma semana, nada aconteceu. Passou 2 semanas, nada aconteceu. Passa um mês, ai pastor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? A fornalha, você caiu nela. Pastor, o que eu faço para mim para que não aconteça isso? Simples, meu amado. Hoje a minha esposa estava inspirada. Fala uma coisa para vocês, toda quinta-feira à tarde a gente está limpando a igreja. Se você não tiver nada para fazer, vem ajudar nós. Amém? Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Ela falando assim para mim. Ela, amor, a palavra de Deus fala assim, Josafá dizendo, creia no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crê nos teus profetas e... O problema é que a maioria não tem profeta. O profeta é o cara da internet, é o do TikTok, é a irmãzinha canela de fogo. Não pode ouvir que está lá, que quer ir. Ele não tem profeta. Ele ouve tudo. Ah, pastor, confirmou através da boca de... Mas a Bíblia não está falando, né? Creia nos teus profetas e prosperareis. Mas espera aí. Está igual uma época. Teve uma época, não sei se você pegou essa época, acho que teve muita gente, algumas pessoas aqui pegaram. Teve uma época que se falava muito de mensagem subliminar. Meu Deus, como que isso virou febre? Era mensagem subliminar, tinha sites e sites falando de mensagem subliminar. Tinha algumas coisas assim, verídicas, verdade, na música mesmo. Na música. Quando eu conheci a minha esposa, que ela estava vindo para a igreja, um dia a gente estava na casa dela e a gente viu lá que tinha um monte de discos. E assim, tudo aquelas coisas. E aí eu peguei e falei, para poder convencê-la, falei, isso é cheio de mensagem subliminar. Aí ela falou, não acredito. E aí tinha aqueles... É microsystem que fala? Ou é system, né? Aqueles grandão assim que tinha uma tampa de acrílico. Era desse que vocês tinham, não era? Lá? Que tinha toca-disco assim? Ia toca-fita junto e rádio. Era 3 em 1. Né? A caixona desse tamanho assim e tal. Era chique aquilo aí. Aí eu vi um disco do Menudo. Menudo.
E aí eu peguei o disco do Menudo, eu vou pegar a música mais conhecida desse disco aqui, vou rodar o contrário, vou mostrar para vocês, gente. Quem descobriu aquela mensagem subliminar daquele disco, daquela música, fui eu. Depois disso daí espalhou. Porque eu não sabia que tinha. A música Não Se Reprima. Cantando normal é Não Se Reprima. Aí quando você roda ao contrário, canta Satanás vive, Satanás vive, Satanás. Essa é a mensagem subliminar. Se você ainda tem um disco do Menudo escondido lá na sua casa, e um microsystem, acha, veja. Né? Só que é o seguinte, querido, não era só isso. Aí tinha, você não pode tomar Coca-Cola. Coca-Cola é do diabo, é cheio de mensagem subliminar. Aonde que tem mensagem subliminar? Aí ela, não, vamos lá, paga uma Coca, e aí você me mostra se a gente se não tiver. Aí ele ia lá, pagava a Coca, arrancava o rótulo, dobrava num monte de jeito lá e depois coloca na luz. Não aparece lá um negócio de chifre? Eu falei, aparece, cara, mas se qualquer papel que se tu fizer um desenho e dobrar, do jeito que você dobrar e colocar na luz, aparece alguma coisa. Começou um troço, marca de roupa. Você não pode usar isso. Isso é do capeta, isso foi consagrado, isso foi aquilo. Maionese Helmas, homens do inferno. Homens do Helmas, homens do inferno. Amados, deixa eu te falar, o réu de Helmas, em inglês mas em alemão não. Entende? Eu não sei bem a história, mas não tem nada a ver com inglês, tá? Não estou aqui defendendo não, porque eu não quero. Mas, amados, deixa eu falar um negócio para você. Aqui. Qual o pecado de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam, quem está na chuva é para se molhar. Eles estavam aonde iam consagrar, aonde a direção era se dobrar. E aí, olha, entende uma coisa. A direção era se dobrar e adorar. Essa era a direção dada ali. Aí, olha, entende outra coisa. Todas as vezes que falava que era para se dobrar, era para ouvir a música. A música. Você sabe qual é a coisa que eu mais detesto? Aonde eu vou? Nós estamos no aniversário do pastor Adriano, terça-feira estava top, hein? A não ser o cover artístico. Estava ruim. E ainda queria cobrar a gente no final. Se você ficar ouvindo, amados, tem músicas que tem música gospel que eu não gosto porque eu sei de onde que vem. Eu não sei quem é que canta uma música Palavras, mas a Palavras é uma versão daquela música, acho que Meu Desfaço, que eu ouvia batendo o cotovelo na porta, né, com dor de cotovelo. Quando eu estava no mundão, enchendo a cara, eu ouvia. Quando eu ouvi essa música, meu amado, eu falei para ela. Ela falou, sério, amor? Sério. Ainda cantei um pedaço para ela ainda. Tem umas músicas, amado, que é tudo misturado. Aí às vezes você fala assim, mas qual é o pecado? Por que isso está acontecendo? Amado, não precisa muita coisa para legalizar a ação do inimigo. Eu falo para você, no nome de Jesus,
São 32 anos de caminhada cristã. Os cultos que eu perdi, eu conto nos dedos de uma mão e sobra dedo. Que eu deixei de estar presente. Por quê? Porque é onde Deus se manifesta. É onde Deus está. E você sabe onde é que estava o livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem sabe? Diga assim, fala assim, o livramento dos três estava na unidade. Se só um tivesse falado, não vou me dobrar, e os outros dois tivessem dobrado, aquele um teria morrido queimado. Mas os três. Jogou os três dentro da fornalha de fogo ardente. Satanás ficou lá cantando. Já queimou, vai queimar, vai virar churrasquinho. Vai virar churrasquinho, vai queimar. E aí, quando o inimigo parou, ficou de boca aberta, mas eles não estavam presos. Sabe o que Satanás está olhando agora para você e está falando? Peraí, mas ele não estava com dificuldade na área financeira? Não tem gente doente lá na casa dele? Não tem problema de confusão? Não tem... As portas não estão fechadas para ele, mas... Olha ele lá no culto. Ele está livre lá dentro, mas eles não estão sós. Tem mais alguém lá, e alguém semelhante ao Filho de Deus. Querido, foi o que constatou Nabucodonosor naquele momento, quando viu os três caíram, olha, os três diante de Nabucodonosor, unidos, uma só fé, não nos dobraremos, unidos numa só fé, foram amarrados, unidos numa só fé, foram lançados na fornalha, amarrados, unidos numa só fé, passeavam dentro da fornalha, mas sem nada que o prendessem. As amarras são os problemas, as amarras são as lutas, as amarras, querido, é tudo aquilo que te aflige. Mas você está no lugar certo. Você está no lugar certo. E junto com você está um Filho de Deus, caminhando com você. Ah, quem tirou? Eles não perguntaram quem tirou essas amarras. Quem tirou essas amarras? Tem uns que arriscam. Ah, o fogo queimou, mas como que queima tão rápido? Não. O Filho de Deus tirou. Não foi assim com Paulo e Silas? Não foi assim com Pedro quando ele estava preso? Que o povo estava orando por ele, ele começou a sair, as portas foram se abrindo? Não foi assim? Com Sadraque e Mesaque é a mesma coisa. Com você, amado, é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque você está congregado em unidade. Você está diante de Deus em unidade. Você não é sozinho, você não está crendo diferente. Você não está andando na contramão. Você não está trabalhando para Satanás, você está trabalhando para o Deus vivo. Você é servo dele. As palavras de bênção ele já te deu, ele vai cumprir cada uma delas. As dificuldades que estão diante de você, a fornalha de fogo ardente, ele vai passear contigo lá dentro. Ele vai passear contigo lá dentro. Mas fica atento. A palavra de direção. As palavras de direção. Fica atento. Fica atento. Não fique igual um gatinho. Tem um gatinho bagunceiro lá em casa. Você pega uma luzinha e você joga na parede, está ele lá pulando igual doido, querendo pegar a luz. Aí você põe para o outro lado, ele corre e vai. Hoje ele brincando com o Max, ele veio correndo, ele bateu a cara no ferro da cadeira, que rodou. Depois ele levantou, saiu correndo de novo e pulou na perna do Max.
Tem pessoas que ficam desse jeito. Deus vai abençoar. Hã? Aí o outro lado, o eco. Abençoar. Aí ele, hã? Não tem convicção de fé, porque ainda não parou para ouvir. Está aqui, às vezes, mas o profeta dele não é daqui. Então, Deus vai confirmar através de quem? Vai confirmar. Oh, meu Deus. Amados, às vezes a gente está em reunião, conversando, alguém fala, vou dar uma palavra, pega, abre, falou assim, a palavra caiu essa daqui, glória a Deus, aleluia. Mas tem uns que falam assim, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Ele foi e se enforcou. Não, melhor de 3, melhor de 3. Aí ele abre de novo e tá. Vai e faça o mesmo. Não, só para confirmar agora. O que tem de fazer, faça depressa. Aí eu pergunto para você, é Deus que está falando? A palavra é de Deus, mas o método não é. O método não é. O método não é. O método não é, amado. Nós temos convicção da palavra de Deus para as nossas vidas. Nós temos convicção da direção que Deus nos deu para esse final de ano. Congregados e unidos, né? Em unidade. Congregados em unidade. 37 cultos até o final do ano. Põe no teu coração. 27, 3 meses. É que eu juntei o 27 com os 3 meses. 27, eu errei mesmo, querido. Estou conjecturando aqui. Eu errei mesmo. 27 cultos. Decide, põe no teu coração. Nada vai me impedir. Nada vai me impedir. Nada vai me impedir. Se tiver que ficar em unidade, até dentro da fornalha a gente fica. Amém ou não amém? Isso é convicção de fé, amado. É convicção de fé, é não negociar, não negocie. Amado, não negocie com a palavra, não negocie com o teu corpo, não negocie com a tua alma, não negocie com as tuas forças, não negocie. Se o médico te falar que você tem que ficar isolado, aí você fica. Mas se nada te prende, filhote, não faz. Decide. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, querido, faz uma força para estar em tantos lugares, mas para poder estar na presença, em unidade, congregado em unidade. Não tem, não, Deus vai entender. Vai, Deus entende. Amém, amados? Vamos ficar de pé para a gente orar. Glória a Deus. Você está numa fornalha, então nós estamos junto contigo, dentro dessa fornalha. Aonde você está? Qual o problema que você está? Nós estamos junto contigo. Estamos congregados em unidade. Há um só corpo, um só Senhor. Amém? Quero que você venha aqui na frente, no nome de Jesus. Amém.